Passamos agora, como já é habitual, para o nosso comentário no Jornal Regional. Hoje tem comigo Ricardo Bexiga. Ricardo, boa noite. Obrigado pela sua presença. Começamos com Passos Coelho, que admite bloquear a proposta de orçamento da União Europeia. É verdade, o Primeiro-Ministro anunciou que está numa posição crítica relativamente ao orçamento da União Europeia. Convém referir que este orçamento não é um orçamento anual, ao contrário dos orçamentos nacionais. Este orçamento da União Europeia é um orçamento a 7 anos, portanto é plurianual. E o que se verifica neste momento é que a proposta, sobretudo dos países do Norte, dos países mais ricos, é que a diminuição do orçamento da União Europeia será feita à custa dos fundos estruturais que visam apoiar os países mais pobres, e daí esta posição do Primeiro-Ministro. Como é que lhe parece esta posição, esta postura do Primeiro-Ministro? A posição de princípio parece-me boa, embora do ponto de vista público Passos Coelho não tenha sido tão afirmativo como me parece que foi hoje anunciado na comunicação social. Porque, por um lado, ele diz que concorda com a redução do orçamento da União Europeia, mas, por outro lado, poderá exercer o direito de veto se não houver, de facto, a cautelar de um conjunto de verbas com que Portugal designadamente está à espera para conseguir mitigar este problema da austeridade que vivemos em Portugal. Eu penso que ele devia ter sido muito mais afirmativo, devia ter referenciado não só a situação de Portugal, mas, sobretudo, esta alteração substancial, que até do próprio Presidente da Comissão já mereceu críticas, de que os fundos estruturais que são essenciais para o desenvolvimento da coesão social e da União Europeia como um todo estarem agora a ser postos em causa. Ou seja, Portugal sairia aqui claramente prejudicado neste orçamento da União Europeia, nesta proposta de orçamento. Portugal continental e as ilhas, porque são fundos que visam fundamentalmente apoiar as zonas mais periféricas, e nós temos, para além de Lisboa, que está já numa situação excepcional, um conjunto de regiões que estão consideradas regiões desfavorecidas e que sem estes fundos estruturais irão ter, de facto, a sua situação ainda mais agravada do que aquela que hoje têm. Pedro Passos Coelho defendeu que a reforma do Estado, que se pretende fazer em Portugal, deve ter um enquadramento financeiro europeu. Deve estar em consonância. Eu penso que esse não deve ser o destino prioritário dos fundos europeus. Os fundos europeus não podem servir para financiar a criação de desemprego, que é, no fundo, o que a reforma do Estado, em última análise, vai significar. Isto é, o Primeiro-Ministro diz que os fundos comunitários servirão para pagar os despedimentos na função pública. Eu acho que os fundos comunitários devem servir para aquilo que foram criados, isto é, alavancar desenvolvimento, criar crescimento económico, porque só o crescimento económico é que nos poderá fazer sair deste ciclo de pobreza e de austeridade e entrarmos num ciclo de prosperidade. É preciso que este orçamento europeu reforce também a competitividade, principalmente neste quadro europeu em que estamos atualmente, em que vemos que vários países estão a passar por graves dificuldades financeiras. Eu penso que é essencial, porque não podemos estar apenas numa linha de austeridade. Sabemos hoje que a linha de austeridade está até a criar grandes críticas a nível internacional. Veja-se, por exemplo, as declarações da Presidente do Brasil, que na última Cimeira Ibérica, na última Cimeira Ibero-Americana, referiu que havia aqui um equívoco na Europa. Era que o ciclo da austeridade poderia dar origem só por si a um ciclo de crescimento. E, de facto, é isto que está aqui em causa. Se não houver, efetivamente, uma mudança de estratégia, sobretudo dos países mais ricos da Europa, no sentido de fomentar o crescimento dos países mais pobres, será difícil que a União Europeia, enquanto todo económico, possa, de facto, afirmar-se como uma zona influente no contexto da globalização económica que hoje vivemos. Tem que haver uma interajuda entre ambos. Sem dúvida, aliás, esse é o princípio da União Europeia. A União Europeia foi criada para criar desenvolvimento, para criar sustentabilidade, para criar uma Europa mais justa, mais coesa, e será essa a coesão a grande força que poderá fazer afirmar de novo a Europa no contexto global. E também uma moeda única, o euro. E também uma moeda única, até porque com a moeda única, países que têm a intervenção do FMI, como neste momento é o caso de Portugal no âmbito da Troika, sem esses fundos comunitários, sem esse apoio comunitário, será muito difícil ultrapassarem este ciclo de crise que vivem. E, portanto, não podemos apenas entender que o sacrifício não será compensado ou não poderá, de alguma forma, ser mitigado com estes apoios comunitários, não é? Só para terminarmos também este tema, esta pequena referência, a proposta que será discutida avança com uma diminuição global de cerca de 80 mil milhões de euros. Exatamente, é uma diminuição muito substancial. E é pacífico que tem que haver uma diminuição do orçamento da União Europeia, porque de facto vivemos numa situação
de crise a nível global e todos os países europeus passam por essa crise. O que se discute neste momento é como é que vai ser feita a redução. E, de facto, essa redução, a meu ver, não pode ser feita à custa dos países mais pobres. Há um mundo de cortes e de racionalização económica que pode ser feita na Europa, fundamentalmente a nível da PAC, da Política Agrícola Comum, e também da superestrutura burocrática que é a União Europeia. A seu ver, de que forma é que poderiam, então, estes países mais ricos também contribuir com esta descida no orçamento? Bom, os países em si não poderão contribuir. O que eu penso que pode contribuir é a sua posição no âmbito das políticas, das diversas políticas europeias, de forma a que os cortes fossem numa lógica de racionalização num conjunto de políticas que, de facto, são políticas que merecem há muitos anos serem reformadas. O caso da PAC, para mim, é exemplar. E também uma diminuição dos custos do próprio funcionamento da Europa. Não faz sentido, por exemplo, que um Parlamento Europeu, que tem, como sabe, centenas de deputados, ande periodicamente de um lado para o outro entre Luxemburgo e Bruxelas apenas por razões de gestão política. Não faz sentido, por exemplo, que haja uma superestrutura de técnicos europeus que recebem vencimentos milionários quando, a nível de todos os países, há desemprego e há restrições económicas muito grandes às famílias. Portanto, há uma estratégia de redução que, a meu ver, tem que ser seguida e apoiada pelos países mais ricos, que leva à racionalização do orçamento, mas sem cortar naquilo que é fundamental para garantir a coesão e o desenvolvimento estruturado da Europa enquanto um todo. Muito bem, vemos então esta postura do Primeiro-Ministro português que diz que admite a possibilidade de bloquear então esta proposta de orçamento da União Europeia. Passamos agora para o nosso segundo tema. Hoje de manhã um grupo de doentes com esclerose múltipla manifestou-se junto ao Hospital de São João no Porto contra a suspensão de alguns medicamentos para o tratamento desta doença. Como é que poderíamos entender esta suspensão, que segundo estes doentes está de facto a acontecer no Hospital de São João? Eu penso que esta suspensão é consequência de duas causas fundamentais. Em primeiro lugar, uma grande incapacidade do Governo em conseguir dialogar com os seus parceiros no sentido de encontrar soluções equilibradas neste processo que é, a meu ver, aceito por todos, de racionalização dos custos da saúde. Porque, segundo é referido hoje, este corte tem a ver com um desentendimento entre o Governo e a farmacêutica que fornece o medicamento. E sabemos hoje que esse desentendimento tem a ver com os custos que o Estado está disposto a pagar por este medicamento. Por outro lado, resulta também a segunda causa das restrições financeiras que estão a ser feitas no setor da saúde, que são restrições cegas. Isto é, o que importa é poupar, o que importa é diminuir os orçamentos e, portanto, trata-se de forma igual aquilo que é diferente e, sobretudo, trata-se de uma forma muito injusta os doentes crónicos, que são os doentes que são mais frágeis do ponto de vista do apoio à sua situação de saúde, por razões que são meramente financeiras e, portanto, acho que é uma estratégia errada e o apelo que eu faço ao Governo é que, de facto, consiga estabelecer pontos negociais com os seus parceiros, seja com os representantes das associações de doentes, seja com os seus fornecedores, no sentido de garantir o nível de qualidade que o Serviço Nacional de Saúde em Portugal atingiu e que muito nos orgulha. Disse há pouco que isto se devia precisamente a uma, digamos assim, quesília entre o Governo e uma farmacêutica. Acha que se as pessoas podem, de facto, dar-se ao luxo de ficar sem medicamentos precisamente por causa de uma quesília, um medicamento importante e fundamental para o tratamento desta doença degenerativa? Isso é que é chocante, isto é, estas associações sentem a necessidade de ir para a rua manifestar-se porque não conseguem dialogar com o Governo. E situações como esta vão afetar, sobretudo, são os mais desfavorecidos, porque os doentes que têm capacidade económica não precisam, de facto, de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, vão ao hospital privado, vão ao médico privado e conseguem obter esses medicamentos. Situações como esta criam grandes injustiças e aumentam as desigualdades entre os que têm e os que não têm, num quadro de austeridade em que nós hoje sabemos que as famílias que não têm mesmo capacidade já hoje de conseguir suprir necessidades tão básicas como as necessidades da saúde. Uma manifestação, então, à porta do Hospital de São João, no Porto. Eduardo Vítor Rodrigues é o candidato pelo PS à Câmara Municipal de Gaia. O professor Eduardo Vítor Rodrigues, a pessoa que eu conheço e estimo, é, a meu ver, um excelente candidato.
não tem, eventualmente, a notoriedade que nós estamos habituados a exigir a um candidato autárquico. Mas eu penso que são nestas alturas que nós temos que refletir o que é um bom candidato autárquico. É um candidato que é popular, é um candidato que tem muita notoriedade ou é um candidato que me garante que faça um bom trabalho no meu município? O professor Eduardo Vitor Rodrigues é um sociólogo de reconhecido mérito, é um homem que tem um projeto político para o Concelho de Vila Nova de Gaia, é um homem que está na política não por razões de carreirismo político ou por razões de dependência económica, porque é um homem que tem a sua independência e tem a sua profissão desde há muitos anos, e portanto eu penso que é um desafio para o PSD conseguir encontrar um candidato, se calhar não com esta se calhar mais qualidade, conhecido. se calhar mais conhecido, mas não garantido aquilo que eu acho que nós temos que garantir hoje. Pessoas sérias, válidas, com projetos pessoais e não com projetos de carreirismo meramente político, e portanto eu penso que é uma boa escolha do PS Gaia. Muito bem, ficamos então agora com este também apontamento. O Gaia já tem então candidato pelo PS à autarquia. Fica certamente, se calhar, para breve também uma possível candidatura, um possível avanço com o nome do PSD. E temos hoje, por último, um tema da indústria do calçado que investe na América Latina. O mercado do calçado está a conseguir fintar a crise. Está, e tenho notícias também que o próprio setor têxtil está a conseguir, não no seu todo, mas algumas empresas estão de facto a encontrar o caminho, estão a encontrar a luz ao fundo do túnel. E a indústria do calçado, a meu ver, fez uma opção muito interessante, que foi esta opção de avançar para a América Latina. E não pela porta do Brasil, mas pela porta de países que são vizinhos do Brasil, de língua espanhola, e que são também economias emergentes muito interessantes. Porquê? Porque eles descobriram algo que eu penso que já tinha aqui uma vez referido à Helena. É que Portugal, na América Latina, não é Portugal, é Europa. E a marca Europa tem peso, tem qualidade, abre portas. Ao contrário do que sucede, por exemplo, no Brasil, em que a marca Portugal não é Europa, a marca Portugal no Brasil é Portugal e não tem força. E, portanto, os industriais do calçado investiram nestes outros países e estão a ter benefícios já muito interessantes, porque o nosso calçado tem qualidade, o nosso calçado é muito apreciado e, tendo, como lhe digo, esta marca Europa, é de facto um novo mercado que espero tenha grande sucesso para esta indústria tão importante para a nossa economia. Só para termos uma ideia, na primeira metade do ano, o setor de calçado exportou 32 milhões de pares de calçado, no valor de 747 milhões de euros. E o que mais nos orgulha é que, ao contrário do que se sucedia nos anos 80 e nos anos 90 do século XX, os sapatos portugueses estão lá com a marca portuguesa. Não têm que estar com a marca francesa, porque nós encontrávamos muitas vezes por toda a Europa, nas boas casas de calçado português, mas com uma marca estrangeira, porque a marca Portugal não vendia. E nós, de facto, estamos a conseguir progressivamente, apostando no marketing, na imagem, no design, estamos, de facto, a conseguir, e na modernização, estamos a conseguir, de facto, colocar calçado em mercados que são também já mercados muito competitivos com a marca Portugal. E isso é muito bom. E exporta mais 95% da sua produção para 132 países nos 5 continentes. Exatamente. Como é que esta indústria consegue cativar mercados além fronteiras? Porque somos bons. E isso é bom saber. É de facto, no meio de todas estas notícias tão negras do nosso pessimismo, que é quase viral, temos quase um pessimismo viral na sociedade portuguesa e na economia portuguesa, demonstra que se fizermos bem, e nós somos capazes de fazer bem, vamos ter sucesso. E isso é uma nota muito positiva nos tempos que correm. E Portugal tem, aliás, segundo a Associação Portuguesa das Indústrias do Calçado, algumas das mais importantes e modernas fábricas do mundo. É verdade. E conseguem hoje algo que também no século passado nós não conseguíamos, porque nós sempre fomos bons a fazer calçado. Não tínhamos era design e marketing. E agora temos design, temos marketing, temos um conjunto de jovens saídos das escolas de design que de facto conseguem inovar, e é também essa inovação, é também essa juventude da nossa mão de obra que está a permitir o sucesso desta indústria. Muito bem, damos por terminado este comentário e voltamos a ver-nos para a semana.